Jesus aboliu a guarda do sábado, Jesus aboliu os 10 mandamentos descritos em Êxodo 20, dos versículos 1 ao 17. O que a Bíblia diz a respeito deste assunto? Bom, estes questionamentos e mais eu vou responder neste vídeo. Então é muito importante que você fique comigo até o último segundo deste vídeo. Talvez você me conheça do Instagram, talvez você me conheça do TikTok e talvez você não me conheça de lugar nenhum. Então, muito prazer, eu sou o Camupa, eu falo da Palavra de Deus e caso você queira continuar a receber mais conteúdos como este, é muito importante que você faça a sua inscrição, ative o sininho das notificações para ser notificado sempre que postarmos um vídeo novo aqui no canal. E é muito importante que ao final deste vídeo deixes o seu comentário. Camupa, não entendi. Camupa, entendi perfeitamente. Isso nos ajuda a melhorar a qualidade do conteúdo que trazemos aqui. Bom, nós já temos uma comunidade no Instagram, nós já temos uma comunidade no TikTok, agora estamos a tentar montar uma comunidade aqui no YouTube. Então é muito importante que você também compartilhe este vídeo com outras pessoas. A nossa comunidade aqui no YouTube vai crescer na proporção das outras redes sociais, ok? Bom, um aviso, e este é um aviso muito importante. Se o que eu for falar aqui não estiver na Bíblia, não acredite. Repito, se o que eu for falar aqui não estiver na Bíblia, não acredite. Agora, se estiver na Bíblia, aí já é outra história, ok? Bom, sem mais conversa de introdução de vídeo, vamos ao que realmente interessa. Como sabemos, ou talvez não sabemos, a lei de Deus contém 10 mandamentos, onde o quarto mandamento requer a observância do sábado. Camupa, onde posso encontrar esta lei de Deus? Você vai encontrar esta lei de Deus em Êxodo 20, dos versículos 1 a 17. E o quarto mandamento você vai encontrar especificamente no versículo 8 ao versículo 11. Quarto mandamento que requer a observância do sábado. E o questionamento que gera várias discussões, vários debates entre as denominações cristãs é: Jesus de fato aboliu a guarda do sábado? Jesus aboliu os 10 mandamentos? Bom, qual é o princípio básico da lei? O princípio básico da lei encontramos em Romanos 13, no versículo 10, que diz: o que ama o seu próximo não lhe faz mal nenhum, pois o amor é o cumprimento total da lei. Repito, o amor é o cumprimento total da lei. Isso é muito interessante porque quando você vai em 1 João 4, versículo 8, que diz: todo aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, a lei é a representação do caráter de Deus. Agora, algo que eu me esqueci de avisar é que para assistir esse vídeo você deve ter uma Bíblia na mão. Ou você deve ter um caderno para fazer anotações dos versículos bíblicos para depois conferir, ok? Isso é muito importante. Voltando ao assunto, o princípio básico da lei é o amor. Ou seja, o amor é o cumprimento total da lei. E nós sabemos também que a lei é a representação do caráter de Deus, porque Deus é amor. A Bíblia diz em Mateus 22, nos versículos 37 a 40, respondeu-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Isso é muito importante. Entender o que de fato esses textos querem dizer é muito importante. Eu não vou comentar muito a respeito destes versículos de Mateus 22, porque eu vou falar isto mais à frente, porque algumas pessoas quando leem este versículo têm a compreensão de que Deus anulou os 10 mandamentos e trouxe 2 novos, mas na verdade não é isto. O que Deus faz aqui é um resumo, que eu já vou falar daqui a pouco. Bom, sobre a abolição dos 10 mandamentos e, consequentemente, a abolição do sábado, Jesus deixa muito claro, em Mateus 5, nos versículos 17 a 18. Não penseis que vim destruir a lei
ou os profetas. Não vim destruir, mas vim cumprir. Algumas versões diz revogar. Tem o mesmo sentido. Revogar e destruir tem o mesmo sentido. Porque em verdade vos digo, no versículo 18, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. E Jesus também disse em João 15, versículo 14, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Agora vamos voltar àquele assunto que nós falamos há pouco tempo. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ama teu próximo como a ti mesmo. Repare que os 4 primeiros mandamentos se referem ao nosso amor para com Deus, ao nosso relacionamento com Deus. E os últimos 6 se referem ao nosso relacionamento para com o nosso próximo. Então, resumo que Jesus faz dos 10 mandamentos em 2. Eu ia explicar, mas já está claro. Jesus faz um resumo dos 10 mandamentos. Amar a Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e ama teu próximo como a ti mesmo. Este é o resumo da lei. Agora preste atenção, Jesus não traz novos mandamentos. Jesus faz um resumo dos 10 mandamentos, onde os 4 primeiros se referem ao nosso relacionamento com Deus e, obviamente, o nosso amor para com Deus, e os 6 últimos se referem ao nosso relacionamento para com o nosso próximo, nosso amor ao nosso próximo. Agora é muito importante realçar que Jesus era judeu, Jesus ia aos sábados à sinagoga, pregar a palavra de Deus e orar. Você pode conferir isto em Lucas 4, nos versículos 16 a 21. E mesmo após a sua morte, sua mãe Maria continuou a guardar o sábado e os seus discípulos também. Agora vou passar uma carrada vou passar aqui muitos textos bíblicos para você conferir isto que eu acabei de falar. O primeiro, Lucas 23, versículo 56. Segundo, Atos 15, versículo 21. O terceiro, Atos 13, versículo 14. O quarto, Atos 17, versículo 1 a 2. Camupa, ok, entendi muita coisa a respeito do sábado, entendi muita coisa a respeito da lei de Deus, mas qual é o objetivo da lei de Deus? Bom, a lei de Deus nos oferece, a lei de Deus nos dá uma direção na vida e não justificação. Porque o que eu vejo é que muitas pessoas acham que aquelas denominações que guardam a lei de Deus, guardam para serem salvas por ela. Mas a lei de Deus não salva. A lei serve para condenar. Vou colocar isso de uma forma mais clara. A lei serve para condenar aquele que não aceitou a graça transformadora de Jesus e serve como um espelho para aquele que aceitou a graça transformadora de Jesus. E eu vou comentar mais a respeito daqui a pouco. Fique muito atento, ok? A lei de Deus oferece direção na vida, não justificação. A Bíblia diz em Gálatas 2, nos versículos 15 a 16, nós judeus, por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus, temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei nenhuma carne será justificada. É basicamente aquilo que eu acabei de falar. Ninguém é salvo pela lei. Bom, o nosso dever é obedecer à lei de Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes 12, versículo 13, este é o fim do discurso. Tudo já foi ouvido. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever do homem. Isto é o dever do homem. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, isto é o dever do homem. Eclesiastes 12, versículo 13. Qual é a relação entre lei e pecado? Em 1 João 3, versículo 4, diz: todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive em rebeldia, pois pecado é rebeldia. Há outras versões que dizem que todo aquele que comete pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. Vamos pensar aqui. Se Jesus veio abolir a lei, então Jesus veio desperdiçar o seu sangue.
veio desperdiçar o seu sangue. Porque, se não há lei, isso implica que o homem pode fazer o que bem entender. O homem pode ter outros deuses, o homem pode adulterar, o homem pode cobiçar, o homem pode criar imagens e esculturas, o homem pode roubar, o homem pode matar. Então, se Jesus veio morrer para abolir a lei, se Jesus veio morrer para anular a lei, então Jesus veio tornar o nosso mundo liberal. Agora, se você ligar com o que eu falei anteriormente, que a lei nos dá uma direção e não nos justifica, você começa a entender. Jesus não veio abolir a lei. Lembrando, e vou falar isto mais uma vez, nós somos salvos única e exclusivamente pela graça. Ok? Confira em Efésios 2, versículo 8 e vai até o versículo 10, para que você entenda a relação de graça e lei. No versículo 10 você vai encontrar as obras que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Que obras são essas? Então é muito importante que você entenda esta relação. Jesus não veio abolir a lei, porque do contrário, Jesus estaria desperdiçando o seu sangue. Seria um sacrifício em vão. Seria uma conversão sem mudanças de hábitos. Camupa, estou a entender muito sobre o assunto, mas é necessário guardar todos os mandamentos? Ok. A Bíblia diz em Tiago 2, versículo 10 a 11, pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porque o mesmo que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Ora, se não cometes adultério, mas és homicida, te has tornado transgressor da lei. Ou seja, nós temos que observar os 10 mandamentos, não apenas 9, não 8, não 7, mas os 10 na íntegra. Podemos conhecer a Deus sem guardar os seus mandamentos? Essa é uma pergunta muito interessante. Em 1 João 2, nos versículos 4 a 6 diz, aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Preste atenção nisso. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. A Bíblia é muito clara. A Bíblia é muito clara e algumas pessoas não entendem simplesmente porque não tem um direcionamento, não tem alguém que instrui como entender diversos assuntos. E através desse estudo que nós estamos a fazer aqui agora, muitas dúvidas são esclarecidas. Bom, qual é o propósito da lei? Eu já dei uma pincelada anteriormente sobre o propósito da lei. A lei serve para condenar aquele que não aceitou a graça de Deus e é um espelho para aquela pessoa que aceitou a graça transformadora de Deus, ok? Mas qual é o propósito da lei? A Bíblia diz em Romanos 3, versículo 20, porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, através da lei nós temos a certeza dos pontos onde nós estamos a falhar. Agora, quem aceitou a graça transformadora de Jesus começa um processo de transformação através do Espírito Santo. O Espírito Santo vai mostrar a verdade. Olha, aqui você não deve fazer assim, deve fazer desse jeito. Aqui você tem que proceder assim, não tem que proceder desse jeito. E por aí vai. Camupa, podemos ser salvos observando a lei? Bom, a Bíblia diz em Romanos 3, nos versículos 27 a 31, onde está logo a jactância? Foi excluída. Por que lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, se é que Deus é um só. Pela fé há de justificar a circuncisão, e também por meio da fé a circuncisão.
Anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Antes, estabelecemos a lei. Eu postei um vídeo no Instagram onde teve muitos debates e algumas pessoas não entendem isso. Não entendem. Bom, na verdade a lei de Deus nos mostra que estamos errados. É aquilo que eu falei anteriormente. E de que necessitamos de um Salvador, Cristo. Ok? Isso também é aquilo que diz em Romanos 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo. Não o fim de que o final, Cristo anula a lei, não. Mas é que a finalidade da lei é Cristo. Ou seja, a lei nos mostra que nós necessitamos de um Salvador. A lei aponta para Cristo. Aceitando a Jesus, Deus nos promete dar um novo coração capaz de guardar os seus mandamentos. Pode conferir isto em Ezequiel 36, nos versículos 26 a 27. Isso só ocorre como fruto de uma verdadeira conversão a Deus, mediante ao Espírito Santo. Também é tudo o que eu já falei há pouco tempo, ok? Se Deus nos promete um novo coração para poder guardar os seus mandamentos, é porque os seus mandamentos possuem validades incontestáveis. Não confunda os 10 mandamentos com as leis cerimoniais. Os 10 mandamentos não foram abolidos, pois são mandamentos eternos. As leis cerimoniais, que apontavam para o ministério do Messias, possuíam um caráter transitório, pois tiveram seu cumprimento em Cristo. Por essa razão, elas não são mais aplicáveis. Se Cristo morreu como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o tipo, prefiguração, feita pelo sacrifício dos animais, alcançou o antítipo, a realidade, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, e, portanto, não estamos mais sujeitos às leis cerimoniais. Então, se os sacrifícios de animais apontavam para Cristo, Jesus cumpriu tudo isto. Então, nós não precisamos mais sacrificar animais para a remissão dos nossos pecados, porque Jesus já fez isso, fez para toda a humanidade. Quando Cristo morreu, os rituais do templo não faziam mais sentido. O véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Todas as profecias referentes à morte vicária de Jesus se cumpriram. Hoje, Cristo atua como ministério de santuário celestial e aplica os méritos de seu sangue em favor de todo aquele que se achega a ele, mediante a fé em seu sacrifício expiatório, perfeito e totalmente suficiente para a salvação. O sacrifício de Jesus é suficiente para a salvação, ok? Então, repito, a lei não serve para salvar. É um direcionamento que o Espírito Santo nos dá para nos parecermos mais com Cristo. A salvação é dom de Deus, de acordo com Efésios 2, versículo 8, que também já citei. A obediência aos mandamentos é um fruto da graça, fruto da salvação que ocorreu na vida daquele que se rendeu completamente ao senhorio Jesus Cristo. Tal obediência é fruto da fé e se torna uma demonstração da confiança, amor e fidelidade para com Deus. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. João 15, versículo 10. Bom, o sábado tem sido instituído desde a criação do mundo. O sábado faz parte do modelo perfeito da criação de Deus. Gênesis 2, dos versículos 1 a 3. O sábado foi instituído desde a criação do mundo. O sábado é o 7º dia da criação do mundo. Ou seja, quando nós negamos o sábado, nós negamos o 7º dia da criação. Ou seja, de alguma forma, nós estamos a dizer que Deus não criou o mundo, porque o que eu sei é que Deus criou o mundo em 7 dias, onde no 7º dia ele descansou, não porque estava cansado, mas porque cessou as suas obras. E nós sabemos que todo o movimento de Deus é muito didático. Deus fez isso justamente para que o homem tivesse uma percepção, tivesse um dia que dedicasse integralmente ao seu relacionamento dele com o seu Deus. Um tempo de qualidade. Você vai encontrar em Marcos 2, versículo 27, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. O sábado é um presente para o homem.
O sábado tem sido um mandamento esquecido de Deus, por isso eu ressalto a importância do sábado. Não que o sábado tenha uma importância mais em comparação com os outros mandamentos. Não, o sábado é tão importante quanto os outros 9 mandamentos. Lembrando também que o sábado é o 7º dia da criação. O sábado foi instituído na criação do mundo, ou seja, o sábado é destinado a toda a humanidade. O sábado não serve apenas para os judeus, mas serve a toda a humanidade. Deus reivindica que guardemos o seu santo dia e Deus nos promete bênçãos se o guardamos. Confira Isaías 53, nos versículos 1 a 8, Isaías 58, versículo 13 a 14. O sábado é um dia de alegria, dia de adoração e descanso, na certeza de que Deus, o Criador dos céus e da terra, um dia fará novas todas as coisas e todos os seus filhos se reunirão de eternidade a eternidade, a cada sábado para o adorar. Isaías 66, versículo 23. Agora, que tal desfrutarmos dessa maravilhosa experiência, dessa relação de obediência e confiança em Deus? Muitos vão falar por aí que o sábado não tem nenhuma importância. Muitos vão falar por aí que o sábado não salva. O sábado não salva. Mas a importância do sábado é a confiança. É a confiança em Deus. É a obediência a Deus. Em Atos 5, versículo 29 diz: importa obedecer a Deus que aos homens. Então é muito importante que nós façamos a vontade de Deus. Façamos aquilo que Deus quer que nós façamos para termos êxito como seus filhos. Bom, muito obrigado por ter me assistido. Lembrando que se você não for inscrito aqui no canal e quer receber mais conteúdos semelhantes a este, é muito importante que faças a sua inscrição. Ative o sininho das notificações para ser notificado sempre que postarmos um conteúdo novo aqui no canal. Bom, muito obrigado por ter me assistido até o final e que Deus te abençoe e te vejo no próximo vídeo.